Aleluia, graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite a todos, uma sexta-feira abençoada. Estamos aqui nessa sexta-feira, nessa live, um dia diferente. Normalmente fazemos as lives às quintas-feiras e hoje, excepcionalmente, estamos aqui nessa sexta-feira abençoada. Eu creio que você vai me ajudar compartilhando essa live aí nos seus contatos, com seus amigos. Convide pessoas a estar conosco para que possamos juntos adorar o Senhor, Temos um tempo aqui de meditação na palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, apresentar ao Senhor os nossos corações e clamar que o Espírito Santo venha falar conosco nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, adoramos o Seu nome nessa noite. Nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, ó Pai, que a nossa vida só tem sentido se estivermos na Sua presença, se o Senhor estiver conosco. Nós, Pai, com um coração grato, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu quero agora apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão conectados, que irão assistir essa live em outro momento. Eu peço ao Espírito Santo, fala conosco, traduz no nosso espírito as verdades da palavra de Deus. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, nós queremos desfrutar da Sua maravilhosa graça, queremos ser participantes da Tua mesa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira de nós toda a dureza do coração, arranca de nós, Senhor, toda a frieza, todo e qualquer sintoma, Pai, que tem feito mal à nossa vida com o Senhor, todo sintoma maligno, Pai, em nome de Jesus, deixe as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde o início dessa live eu quero pedir ao Senhor, acampa os Seus anjos, ó Pai, em cada casa, em cada família, Senhor, trazendo, Senhor, a proteção do Senhor. Peço ao Senhor que envie os Seus anjos de cura, Pai, nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias, também nas casas que pessoas se encontram em recuperação. Que haja, Senhor, um liberar de cura poderoso, Pai, na nossa nação, aqui na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aí às vésperas das eleições e eu quero também pedir ao Senhor, Pai, fala conosco com relação às eleições, nos ajuda, Espírito Santo, a fazer as melhores escolhas, a votar naquelas pessoas que o Senhor decidiu, Pai, que ocupem esses cargos. Pai, em nome de Jesus, Pai, não por ideologias, não por ideais políticos, não, Pai, mas pelo propósito do Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu ia colocar um louvorzinho aqui, mas está com um probleminha aqui na minha conexão aqui da internet. Então, nós vamos entrar direto na palavra, vamos refletir na palavra de Deus juntos aqui nessa noite. Eu falei na última live a respeito de características da igreja apostólica, da igreja de Jesus, a igreja que foi fundada por Cristo e pelos seus apóstolos. E eu quero continuar falando, quero concluir esse assunto, devido à amplitude desse assunto. Eu quero falar mais um pouco a respeito disso. Nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 até o 47, eu vou ler novamente, para que nós fizéssemos aqui a recapitulação e entrarmos aqui no que eu quero falar hoje aqui. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens
e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia, né? Que momento lindo nós vemos aqui da igreja de Jesus, né? Que momento tremendo, nós vemos aqui características tão marcantes na igreja de Jesus, e o DNA da igreja carrega todas essas marcas, né? O verdadeiro DNA da igreja de Jesus. Existem muitas coisas nos nossos dias que parecem até igreja, mas não são igreja de Jesus. Muitas estão, as pessoas então fora, né, do verdadeiro propósito. Há muitas pessoas que têm criado, né, o seu próprio seus próprios achismos, né, e têm conduzido pessoas assim, né, com base no engano, né, com base nos achismos, com base no modismo. E a igreja de Jesus, ela sempre foi assim, uma igreja marcante, ela sempre foi uma igreja apostólica, ela sempre foi uma igreja pastoral, uma igreja missionária, uma igreja profética, uma igreja que ensina, né? Então, é uma igreja que move nos 5 ministérios. Então, nós queremos então relembrar isso aqui com os irmãos, para que nós, durante toda a nossa caminhada cristã, nós estejamos também com essas marcas em nós. Eu falei então na semana passada a respeito de algumas marcas, né? Eu falei que a igreja apostólica é uma igreja que prega o arrependimento, né? E essa é uma marca imutável, uma igreja que ensina, que prega e que batiza, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma igreja que prega a graça e o perdão dos pecados, né? Uma igreja que prega sobre o Espírito Santo, ela ensina o valor do Espírito Santo. É uma igreja que prega a promessa de salvação de geração em geração, nós vimos isso no texto. É uma igreja que exorta para a santidade. Então, uma igreja que sempre preza pela santidade, que preza pelos princípios, que preza pela pureza, né, do Evangelho de Cristo, que não negocia valores. Essa é uma marca da igreja apostólica. É uma igreja missionária, nós vemos ali numa só pregação 3.000 almas se rendendo a Cristo, né? Que coisa linda. É uma igreja perseverante, que zelava pela doutrina, né? Que perseverava na doutrina apostólica, né? Da sã doutrina, para que não entre sofismas, né? Engano na doutrina da igreja de Jesus. Uma igreja que perseverava nisso, que rejeitava as fábulas, uma igreja que batia contra o sistema religioso enganador, né, que não tinha esse DNA da igreja de Jesus. Mas essa igreja apostólica era uma igreja que não perdia, que não perde a sua essência, né, que não se desvia das suas bases, das suas raízes em Cristo Jesus. Era uma igreja que perseverava no partir do pão. Então eu falei bem, acho que até aqui esse ponto número 10 aqui, era uma igreja que perseverava no partir do pão, era uma igreja que repartia, né? Era uma igreja generosa, né? Era uma igreja que tinha compaixão. Então essa é uma marca que deve estar em nós. E continuando aqui, era uma igreja também que perseverava na oração. Como é importante perseverar na oração. Se nós não perseverarmos na oração, a nossa vida vai ser uma vida rasa, né? A nossa vida espiritual será uma vida limitada, uma vida superficial, porque há muitos momentos nós temos que orar mesmo sem ter vontade, né? Sem ter forças às vezes. Há momentos das nossas vidas que nós temos que orar, sabe, com o último fôlego, né? Com o último fôlego de força que a gente tem, não é? Então a perseverança nos faz orar, mesmo se a nossa alma não quer, mesmo se está fazendo frio, se está chovendo, se estamos cansados ou não. A perseverança nos faz criar um estilo de vida, né, de forma que será prazeroso o nosso momento de oração. A oração é um dos pilares que sustentam a igreja, né? Sem Jesus, nós vimos isso na vida de Jesus. Jesus, em muitos momentos, a palavra faz questão de mostrar que Jesus se retirava para orar. Jesus, ele orava ao Pai. Jesus, ele tinha seu a sós com o Pai, não é? No seu momento de martírio, momento de maior, de maior luta, Jesus subiu ali no monte, ele foi orar com os seus discípulos, ele chorava, aliás, ele suava
suava sangue, né? De tamanha batalha ele vivia ali pelos nossos pecados. Mas a oração foi o que sustentou Jesus em todo o tempo, né? Então Jesus nos ensinou o valor da oração e ela precisa ser verdadeira nas nossas vidas. Não tem conquista aqui no reino físico se antes não entrarmos nas regiões celestiais pela oração, pela súplica, sabe, por batalha espiritual, em oração, para que conquistamos no mundo do Espírito, para que também a terra responda, tá? Aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Então, crente que não ora está com defeito de fabricação, tá? E oração, queridos, é algo diário, é um alimento diário. A oração do pão nosso que Jesus nos ensina ali é uma oração diária. Ele fala: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é oração para hoje, né? O nosso momento com Deus para hoje, a provisão para hoje. Amanhã tem de novo, né? O maná caía do céu diariamente. O maná significa o alimento, significa a resposta, aquilo clamor, a resposta do céu ao clamor do povo de Deus. Então o alimento tem que ser diário, né? E a forma que nós temos de nos comunicarmos com o céu é através da oração. Amém? Era uma igreja também que perseverava no temor, né? Era uma igreja, ela dizia que em cada alma havia temor, né? Então o temor era uma marca, era uma característica. Quem teme a Deus se distancia do pecado. Quem teme a Deus lança fora, renuncia. Quem teme a Deus, quem zela pela santidade de Deus, jamais vai comprometer a sua vida com coisas banais, vai colocar a sua santidade, sabe, com situações das trevas. Não, quem teme a Deus vai odiar o mal. Diz a palavra que quem teme ao Senhor odeia o mal, né? Então, o temor, por causa do temor a igreja crescia, por causa do temor a glória de Deus se manifestava de uma forma poderosa. Então, temor a Deus, queridos, é sempre bom nós revermos o nosso nível de temor. Se eu temo a Deus, eu não vou sair de casa com qualquer roupa. Se eu temo a Deus, na minha boca não vai ter palavras, sabe, de baixo calão. Se eu temo a Deus, eu não vou comprometer o meu testemunho diante das pessoas, porque eu represento um reino, eu represento um Deus santo. E se eu não temer a Deus, eu vou levar a minha vida cristã de qualquer forma, né? Sem temperar os ambientes, né? Então, se eu temo a Deus, eu entendo que eu sou sal, eu entendo que eu sou diferente, sim, que eu falo diferente, que eu me visto diferente, que eu me comporto diferente, porque eu sou diferente de fato. Meu Deus é um Deus diferente, Ele é um Deus santo, né? E Ele fala: sede santos porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Era uma igreja também que havia sinais e maravilhas, havia poder de Deus na igreja apostólica. Então, e a Bíblia fala que nós faríamos obras maiores. Então, se tem poder de Deus na igreja, nós queremos ver essas maravilhas, né? Então, nós, como homens de Deus, como os filhos de Deus, como discípulos de Jesus, há uma promessa de que os sinais e prodígios acompanharia todo aquele que cresce, todo aquele que crê em Jesus, né? E no nome dele nós curaríamos enfermos, nós expulsaríamos demônios, nós ressuscitaríamos mortos. Então, há uma promessa de Deus, de manifestação do poder, de manifestação da sua glória, através da igreja de Jesus. Por isso nós precisamos entender, eu faço parte, nós fazemos parte dessa igreja gloriosa, que foi fundada aqui em Atos dos Apóstolos. Nós somos extensão, continuidade dessa igreja. Porém, a nossa fé também precisa ser uma fé também, sabe, uma fé real, uma fé sem fantasias, mas uma fé genuína naquilo que Deus disse, naquilo que está aqui revelado na palavra de Deus. Então, eu faço parte dessa igreja, sabe, de maravilhas, de sinais e prodígios. Amém? O texto também fala, né, que havia unidade. Unidade é uma marca tremenda da igreja. Se há unidade na família, se há unidade na igreja, obviamente o resultado vai ser colheitas, o resultado vai ser favor de Deus, né? Vai ser milagres. Então, busque a unidade, busque a paz, né? Busque, sabe, viver essa unidade dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento e também na igreja de Jesus. Sem unidade, há divisões, né? Há facções.
Se não houver unidade, dá espaço para soberba, dá espaço para competições. Então, marcas, sabe, da igreja caída, marcas do mundo podem entrar se nós não darmos lugar para unidade nas nossas vidas. Jesus, ele não vai vir buscar uma denominação religiosa. Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja. E no céu não tem denominação não, no céu não tem diferenças, no céu tem uma igreja, tem uma noiva, tá? Então a unidade nos iguala nos padrões celestiais, amém? Diz também o texto, né, havia liberalidade, o texto mostra que havia liberalidade, as pessoas, não havia falta de nada, todos eram supridos, né? Então aqueles que tinham posses vendiam propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e todas as necessidades eram supridas, não havia necessitados. Você consegue pensar que coisa linda? Não havia ninguém passando necessidade naquela igreja. Então isso para nós é inspiração, isso nos move, sabe, a se compadecer ainda mais, a olhar mais ao nosso redor, olhar mais para as pessoas e menos para o nosso próprio umbigo, né? Então, sabe, para nós isso é um puxão de orelha, né, muitas vezes, porque é uma marca da igreja que nós fazemos parte e nós não podemos perder de vista, amém? Então não havia falta de nada. Diz a Bíblia também que eles perseveravam no templo todos os dias. Então era uma igreja que amava estar ali envolvida no templo, estar envolvida no corpo, estar em comunhão com a igreja. Era uma igreja que não tinha corpo mole não, era uma igreja ativa, e eles no templo eram alimentados pela palavra e saíam transbordando de casa em casa. Eles recebiam as instruções, recebiam a palavra, eram cheios do Espírito Santo e saíam nas suas células, né? Nos grupos pequenos, né? Que eram as casas, de casa em casa, eles saíam ali repartindo, suprindo necessidades, pregando o evangelho, curando os enfermos. Olha que igreja gloriosa. De verdade, igreja é eclésias, né? Tirados para fora. Ou seja, nós temos um entendimento às vezes equivocado de que igreja é o templo, é o ajuntamento de pessoas. Não, igreja é onde tem um discípulo de Jesus, é uma igreja. Onde tem um discípulo de Jesus, que seja uma pessoa só, ali está uma igreja, parte da igreja de Jesus. Não é? Seja na rua, seja na escola, seja dentro da nossa própria casa, ali está parte da igreja de Jesus. Nós somos individualmente igreja de Jesus. Então há sobre nós esse DNA, sabe, de transbordar o que recebemos, transbordar em favor de pessoas. Havia também, diz a Bíblia, que havia alegria, em cada alma havia alegria, havia singeleza de coração. Olha só, ser cristão tem que ser alegria, né? Tem que resultar em alegria. Ser um discípulo de Jesus é motivo de alegria, né? Então eu não consigo pensar em um servo de Deus carrancudo, em um servo de Deus, sabe, cabisbaixo, em um servo de Deus, tenho que pregar hoje, que coisa difícil, que coisa terrível, tenho que ir na igreja. Querido, se esse sentimento faz parte de nós, alguma coisa está errada dentro de nós, porque relacionar com Deus é motivo de alegria, de gozo, né, de regozijo. Então, para nós aprender com essa igreja aqui de Atos, havia alegria, né, nas suas reuniões, havia uma alegria deles repartirem, havia alegria deles ofertarem. Eles faziam tudo com alegria, com singeleza de coração, com sinceridade de coração. Eles amavam aquele momento, aquele ambiente. Eles faziam aquilo por amor, transbordando de gratidão. Diz também que eles louvavam, sabe, com alegria, eles louvavam a Deus. Então havia louvor, havia gratidão nos seus lábios. Era uma igreja que sabia de onde tinha vindo, sabia o que Deus havia feito nas suas vidas. Isso nos enche de gratidão, isso nos enche de alegria. E precisamos permitir que esse sentimento brote dentro de nós. Um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre é como, sabe, um bom perfume. Mas o espírito abatido seca até os ossos, dizem Provérbios. Então, alegria é uma marca da igreja de Jesus. Você percebe, Paulo e Silas na prisão foram presos porque estavam pregando o evangelho, estavam curando os enfermos, estavam
fazendo ali maravilhas, foram presos por inveja dos religiosos. E diz a Bíblia que eles ficaram presos ali e foram reclamar, não é isso? À meia-noite eles começaram a reclamar, começaram é isso que eles fizeram? Não. Diz a Bíblia que eles louvavam a Deus, eles começaram a adorar a Deus, cantar louvores, machucados, haviam sido chicoteados, e eles louvavam a Deus com alegria, eles, sentiram felizes por estar sofrendo perseguição por amor ao Evangelho. Olha só que coisa linda, gratidão, por estar, alegria e gratidão por estarem passando sofrimento, por estar fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente não toma cuidado, falam mal da gente, a gente quer sair da igreja, né? Alguém fala mal, alguém critica, a gente quer sair, a gente quer mudar de igreja muitas vezes, né? Estamos muitas vezes precisando de uma dose, né? De uma dosagem dessa intensidade desses discípulos da igreja primitiva, né? Então isso para nós é inspiração, tá? E isso para nós nos encoraja, amém? Diz também o texto que a igreja caía na graça de todo o povo, né? Isso é maravilhoso, a igreja caía na graça. Por que a igreja caía na graça? Porque era uma igreja, que se parecia com Jesus, era uma igreja que transbordava amor, era uma igreja, que transbordava alegria. As pessoas queriam estar naquele ambiente porque era um ambiente de glória, era um ambiente onde Deus está presente. Então, elas caíam na graça do povo porque o caráter desse povo respaldava as suas palavras, respaldava o seu estilo de vida, né? Então, era algo tremendo. E diz a Bíblia que por causa do testemunho, por causa da forma que eles viviam, dia a dia, as pessoas se ajuntavam ao povo de Deus. Ou seja, o testemunho causava impacto e salvação em massa. O impacto, o testemunho dessa igreja apostólica, dessa igreja de Jesus, causava um grande impacto na sociedade, de forma que as pessoas queriam o mesmo Deus que eles serviam. As pessoas corriam para a igreja por causa do testemunho. O que eles falavam era verdade, o que eles falavam era manifesto com glória, com sinais, com maravilhas. E eu quero lembrar você que essa igreja continua viva. Eu e você fazemos parte dessa igreja, dessa mesma igreja, com esse mesmo DNA. E em nome de Jesus, nesses dias que temos vivido, nós vamos experimentar muitas maravilhas da parte de Deus. Então eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar com você para que o Espírito Santo nos traz lembranças, nos faz relembrar de repente lugares que nós paramos o nosso chamado, de repente já fomos tanto usados por Deus em algum momento e hoje estamos de repente, dentro de uma caverna, paralisados, com medo, com desistência, com pensamento de desistência, achando que Deus desistiu, achando que Deus não quer usar mais. Não, queridos, eu quero te lembrar, a palavra do Senhor, ela nos garante que o propósito de Deus continua de pé e Ele fará toda a sua vontade. Ele continua com os mesmos sonhos. O grande problema é que nós precisamos continuar sonhando os sonhos dele. Amém? Vamos orar agora. Coloque o seu coração, a sua vida na presença do Senhor aí, diante do Senhor. E eu quero orar por você agora, pela minha vida. Senhor Deus, nosso Pai, eu sei que o Senhor deseja fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Meu Pai, eu oro agora em favor dos meus irmãos. Talvez existam pessoas fracas na fé, talvez existam pessoas que estão, Senhor, vivendo batalhas tão intensas na sua vida, nas suas emoções. Pai, eu quero pedir, ó Deus, que aquelas marcas da igreja de Jesus, a igreja primitiva, Senhor, que foram tão atuantes, ó Pai, no início da igreja, Senhor, eu peço que essas mesmas marcas sejam evidenciadas hoje, Pai, na vida dos meus irmãos. A mesma coragem, a mesma fé, a mesma ousadia, a mesma intrepidez. Pai, que nós sejamos pessoas íntimas do Senhor, que nós sejamos homens e mulheres, Pai, que seremos uma novidade do Senhor nesse tempo, Pai. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, tempos de perseguição, sim, tempos de pandemia, tempos de medo muitas vezes, mas nós sabemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos garante que Cristo em nós é esperança de glória. Por isso nós cremos que o Senhor em nós, Pai, é esperança para a nação,
é a esperança para a nossa cidade, é a esperança para a nossa família, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos encoraja, nos habilita e nos ajuda, Pai, a cumprir toda a sua vontade, Pai. Eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Eu quero clamar o seu favor sobre todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero clamar a tua bênção, aqueles que precisam de um milagre, Pai. Nós vimos aqui que a igreja do Senhor é uma igreja que manifesta o poder do alto. É uma igreja, Senhor, que transborda poder. Eu peço, Senhor, visita essa pessoa com cura. Eu repreendo todo o mal, toda enfermidade, toda doença. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e declaro cura plena, saúde plena sobre a vida dos meus irmãos, sobre todos aqueles que nos ouvem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Eu e você somos parte dessa igreja e vamos viver esse milagre todos os dias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã, às 10 da manhã, teremos café com os pastores, né? Teremos uma live às 10 da manhã. Então, se conecte conosco aí, seja alimentado pela palavra de Deus. No próximo domingo, teremos os 2 cultos. E se eu fosse você, eu não ficava de fora, né? Tem sido maravilhoso, tem sido momentos de muita presença de Deus, de muita unção, tem sido, sabe, uma bênção mesmo. E eu, se fosse você, não ficava de fora, estaria conosco aí em um dos horários, às 10 horas da manhã ou às 19 horas. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um final de semana abençoado, marcado pela presença do Pai, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe.